Olá, hoje quero falar com você sobre compromisso com a verdade. Nós sabemos que, em última instância, a verdade pura e a verdade completa está na palavra de Deus. A verdade completa é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quero falar com você sobre compromisso com a verdade. Claro, nenhum assunto seria mais atual que este. Nós estamos vivendo na época de fake news. Bem, para tanto, eu quero contar a você uma história que se acha registrada no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 18, que você poderá ler pacientemente. Bem, a história conta que Josafá governava Judá e as tribos do sul. E Acabe governava as tribos do norte, Israel. E havia muitos atritos entre as tribos do norte e as tribos do sul. E por conta disso, resolveram esses dois reis fazer uma aliança. E então o filho de Josafá casou-se com a filha de Acabe. E uma visita que Josafá foi fazer a Acabe por conta dessa aliança, Acabe convidou Josafá para entrar em uma guerra com ele. Ora, isso é convite que se faça. A guerra seria para retomar a cidade de Ramote de Gileade, uma cidade da fronteira que havia sido invadida pelos inimigos. E Acabe convidou Josafá para ir a uma guerra com ele. Josafá, muito sabiamente, disse: vamos consultar primeiro ao Senhor. Convite que ele tentou rejeitar de forma sutil, dizendo: vamos consultar primeiro ao Senhor, se participaremos ou não dessa guerra. Bem, Jezabel, esposa de Acabe, havia trazido muitos profetas de Baal para o povo de Israel. E eles então consultaram os profetas, aqueles profetas que eram mantidos por Jezabel. E todos eles disseram o que o rei queria ouvir. Eles queriam apenas agradar o rei. E todos eles disseram: sobe a Ramote de Gileade e você terá a vitória. Bem, a coisa foi tão descarada e eles queriam tanto agradar ao rei somente e não falar a verdade, eles não tinham compromisso com a verdade. Que Josafá diz assim: por acaso não há aí pelo menos um profeta por quem possamos consultar o Senhor? Então Acabe disse: olha, tem aí um, o nome dele é Micaías. Micaías estava preso, mas Acabe disse o seguinte: ele não fala nada de bom a meu respeito, ele só diz coisas ruins sobre mim. Então, mas Josafá insistiu e Acabe mandou buscar Micaías na cadeia. E buscaram Micaías. Quando Micaías chegou, Micaías disse assim: sobe e você terá vitória em Ramote de Gileade. Ou seja, o mesmo que os demais profetas disseram. Mas foi uma coisa, eu imagino a fisionomia de Micaías ao falar aquilo. Ele deve ter falado de modo tão irônico que Acabe já respondeu assim: quantas vezes te falei que não me fale senão a verdade? Então Micaías falou a verdade. E Micaías disse-lhe: tá certo, você irá à guerra e você vai morrer lá. E quando ele disse isso, veio um dos profetas lá de Jezabel e deu um soco no rosto de Micaías. E então Acabe mandou que ele fosse levado para o presídio novamente e lá ficasse, com ração mínima
para sobreviver. E até que ele voltasse em paz, disse Acabe. Então Micaías se dirigiu a Acabe e disse: se você realmente voltar em paz, então eu não sou profeta. E Acabe foi para a batalha, foi para a guerra com Josafá. Chegando lá, a ordem do exército inimigo era para matar tão somente o rei. Mas Acabe disfarçou-se de soldado e não pôde ser achado. O exército inimigo começou a perseguir Josafá e por fim Josafá disse: não sou eu o rei. E não havia então como matar Acabe, porque a ordem era para matar somente o rei. Então um soldado inimigo colocou uma flecha no arco, entesou o arco e atirou a flecha ao acaso. Atirou para cima a flecha. A flecha foi e Acabe estava vestido com um capacete e com um peitoral, com uma armadura, e a flecha caiu exatamente na juntura, onde se juntava o peitoral, a ombreira com o capacete. A flecha caiu ali e matou Acabe. Matou porque Deus disse que ele morreria na batalha. E Micaías, o profeta, honrou a palavra de Deus. E ele falou a Acabe o que a palavra de Deus dizia. Compromisso com a verdade. Diante de todos aqueles falsos profetas, Micaías, sozinho, assumiu o que era verdadeiro. Você tem coragem de defender a palavra de Deus, de defender a verdade, quando todos à sua volta desacreditam dela, quando todos à sua volta falam contra essa verdade, você ainda assim tem firmeza e tem a coragem, tem a hombridade de sustentar aquilo que é verdadeiro, de manter a sua fé e a sua confiança na palavra de Deus. Se você procede assim com relação à palavra de Deus, com relação à verdade, se você tem esse compromisso com a verdade, isso é sabedoria para a vida vinda da palavra de Deus, dos exemplos nela contidos. Deus assim nos abençoe a todos, para que sempre tenhamos este firme compromisso com a verdade. Amém.